Dando continuidade à 25ª Enacor, Encontro Nacional de Conservação Rodoviária, e a 48ª RAPV, reunião anual de pavimentação, nesta manhã de sexta-feira. Tenho a honra agora de convidar o nosso presidente da mesa desta manhã, o senhor Luiz Henrique Teixeira, da CBB, que vai ser o presidente da mesa. Por favor, Luiz Henrique. Também quero convidar aqui o nosso secretário da mesa, o Fernão Paes Leme, que será o presidente, o secretário da mesa. Uma salva de palmas para o nosso presidente, também para o nosso secretário, por favor. Agora eu quero convidar os dois palestrantes, mas antes, o Luiz Henrique vai ler aqui o currículo da Lidiane Blanc e também do Rafael Lopes Martins. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Um tema de extrema relevância para o segmento, para o rodoviarismo brasileiro. Vou apresentar a doutora Lidiane Blanc, graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto, MBA em Gestão, Estratégia e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, MBA Executivo pelo INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Iniciou sua carreira na Votorantim Cimentos em 2000 e atuou em diversas áreas como inteligência de mercado, planejamento, vendas técnicas, Centro-Oeste e Norte. Atualmente é gerente nacional de desenvolvimento de negócios, de infraestrutura e atua tecnicamente junto às empresas, investidores e órgãos governamentais na área de infraestrutura, com o objetivo de estabelecer parcerias e estudos e projetos com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura no Brasil. Doutora Lidiane, por favor. Uma salva de palmas. Doutor Rafael Lopes Martins, graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Técnica de Dresden, MBA em Gestão de Projetos pela FGV, atuando há 12 anos no mercado de asfaltos, atualmente é gerente da Creighton Polymers, responsável pelo desenvolvimento de mercado e vendas técnicas na indústria de pavimentação na região da América Latina, membro de diversas associações e comitês técnicos na indústria latina de asfalto, é o atual diretor de divulgação da Associação Brasileira de Pavimentação, a BPV, membro da Comissão de Asfalto do Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP, e vice-coordenador do COBOR, na Associação Brasileira da Indústria Química, ABQUIM. Dr. Rafael Lopes. Já chega derrubando tudo. Por favor. Enfim, um bom evento a todos e que a gente possa aproveitar bastante o conhecimento de vocês. Obrigado, Luiz. Obrigado, Lidiane, Fernão. Obrigado pela presença e, principalmente, obrigado a todos por estar aqui hoje, no último dia da RAPV Enacor. É um prazer muito grande estar com vocês, lembrando, fico passando na minha cabeça aqui que o primeiro Enacor que eu participei foi aqui, 2016? Foi a edição? Foi, né? 2015. Bem, emocionante, mas vamos hoje falar de um tema muito interessante. Vocês vão presenciar aqui uma experiência durante a apresentação. Nós preparamos com muito carinho, enfim, toda a temática para vocês poderem realmente aproveitar, tá? Então, vamos falar sobre blacktopping e whitetopping, engenharia de valor. Já foi apresentado, os meus contatos estão aqui, o da Lidiane Blanc também está aqui. Um disclaimer, tá? Preparem o celular aí nos primeiros 30 segundos. Quem quiser acessar a apresentação, enfim, só apontar aí, ou então colocar o bit.ly, Engenharia de Valor 2023, onde vai ter um formuláriozinho pequenininho e tal, e durante os próximos dias enviaremos para vocês, tá?
Tudo certo? Vamos lá, vamos começar. A agenda de hoje, nós vamos ter as apresentações respectivas das empresas, da Kraton e da Votorantim, falar um pouco sobre o panorama brasileiro, o que é black topping, o que é white topping, engenharia de valor, alguns cases e considerações finais e conclusões. Tá? E no final do tempo vamos ter aí um espaço para perguntas e respostas, fazer um debate. Por favor, colocar o celular no modo avião ou no silencioso. Obrigado. Quem que é a Kraton? Tá? A Kraton, nós somos uma empresa da indústria petroquímica, onde fazemos, principalmente na indústria de pavimentação, nós produzimos os polímeros SBS. Tá? Temos uma ampla atuação global, com diversas plantas, enfim, atuação em praticamente todos os países, uma série de patentes, temos mais de 100 anos de história, juntando os segmentos de polímeros e de químicos, investimos bastante em tecnologia e somos bastante comprometidos quando falamos em relação ao supply chain, sustentabilidade, né, e também compromissos com a indústria em relação a buscar reduções globais, né, na indústria da pavimentação. Esse é um pouco o mapinha. Eu sou responsável aqui pelo mercado na região da América Latina, temos um escritório em Paulínia e eu resido em Belo Horizonte. A história da Kraton é uma história muito interessante, porque ela se confunde com o nascimento da modificação de asfaltos. Em 1957, a Kraton, que era anteriormente uma empresa da divisão da Shell, nós criamos os polímeros SBS. Tá? Então, quando vocês pensam em polímero SBS, pode ter certeza que começou com a nossa história, com a Kraton. E o início do uso de modificado, né, por cerca aqui de 1980, e vamos falar um pouco também sobre asfaltos altamente modificados. Atuamos em diversos mercados. Eu posso falar com 100% de certeza que vocês estão, durante o dia de hoje, desde que acordaram até agora, vocês tocaram, passaram sobre pavimentos com ou estão utilizando algo que tenha polímeros da Kraton. Tá? Para quem nunca viu um polímero é um pelletzinho branco. Tá? Eu coloquei aqui a escala com pavimento asfáltico no final. E ele tem, o que é o SBS? Tá? O grupo de poliestireno, butadieno e estireno. Algo bastante importante que eu não coloquei aqui, mas eu gostaria de comentar com vocês. O que significa Kraton? Né? Pô, como é que a gente conecta a marca com o negócio? Kraton é uma homenagem ao deus grego. Alguém tem ideia de que deus seja esse? Levanta a mão. Tem? Não? Alguém sabe? Oi? Tá, não ouvi, mas Kraton é uma homenagem ao deus Kratos, que é o deus da força. E é justamente isso que a tecnologia que nós temos aporta onde estamos presentes. Tá? E justamente pensando em asfaltos modificados por polímeros SBS, é justamente isso que nós buscamos agregar onde os nossos materiais estão presentes. Tá? Poder fazer, então, pavimentos mais sustentáveis, resilientes, duradouros e, consequentemente, sustentáveis no sentido mais amplo do espectro, né? Pensando no ciclo de vida total do pavimento. Minha companheira engenheira Lidiane, por favor. Obrigada, Rafael. Nosso tempo aqui. Bem, bom dia a todos novamente. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Antes de falar sobre a Votorantim, eu gostaria de cumprimentar, na pessoa da Luciana, nossa presidente da BPV, por todo esse evento que a gente está vivenciando aqui ao longo desses 3 dias.
Tem sido muito prazeroso essa troca esse aprendizado mútuo que a gente tem vivenciado e essa troca de experiências com profissionais que atuam em todo o Brasil e que são apaixonados pela infraestrutura rodoviária. Então, Luciana, meus parabéns a toda a organização, e que o Rafael também faz parte. E gostaria, de, antes de mais nada, também de agradecer ao Rafael o convite por estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco da questão do eye-topping como sendo uma alternativa de solução para pavimentos rodoviários. Então, rapidamente, só comentando um pouquinho sobre a Votorantim Cimentos, nós somos parte, né, do Grupo Votorantim S.A., e todos esses negócios que a gente observa aqui embaixo fazem parte do... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estou tentando me adaptar aqui ao... Aqui. Não, não foi. Aqui. Todos esses negócios fazem parte do Grupo Votorantim S.A. Eu represento aqui a Votorantim Cimentos Brasil, e nós somos uma empresa hoje 100% privada. Estamos presentes, temos muita satisfação em dizer que somos uma empresa nacional brasileira, presente em 11 países, somos o primeiro player do Brasil e o 7º no mundo, e temos mais de 13.089 funcionários atuando. E a nossa capacidade instalada global de cimento são de 56,8 milhões de toneladas ano. No Brasil, especificamente, a nossa capacidade produtiva é de 34,4 milhões de toneladas de cimento ano, e estamos presentes geograficamente ao longo, distribuídos conforme a gente verifica nesse mapa, considerando todas essas unidades que a gente está descrito aqui embaixo. Vamos começar falando de engenharia de qualidade, Rafael, e o panorama brasileiro? Alô? Vamos lá, Lidiane. Panorama brasileiro, como é que está isso hoje, né? Nós buscamos trazer aqui alguns dados mais atualizados, então trouxemos aqui a pesquisa da CNT 2022, algo bastante importante que gostaria de ressaltar para vocês. Então, muito do que vamos comentar aqui tem as referências bibliográficas, tá? Então, para quem quiser acessar posteriormente, naquele QR Code que vamos mostrar ao final, vocês podem acessar. Vai ser algo um pouco chocante para quem talvez não tenha conhecimento disso, tá? Hoje, no Brasil, nós temos, de toda a malha pavimentada, tá, cerca aí de apenas 12% de malha rodoviária pavimentada. É assustador, né? É assustador, mas, ao mesmo tempo, gostaria que vocês, inclusive, transmitam isso para a próxima geração, para quem tem filho que vai estudar. Também é muito motivante, porque nos dá um alento que temos muito o que fazer, tá? Não vou falar sobre o tema de educação na engenharia, como é que a gente atrai novos talentos, né, para não perder para outros mercados e termos aí uma nova safra de profissionais, mas temos muito o que fazer, e é justamente esse motivo que a Lidiane e eu estamos aqui, para podermos, talvez, em alguns anos, mostrar que esse percentual aqui de malha rodoviária pavimentada tenha aumentado. Eu estava pensando, lembrei agora do que eu ia falar na abertura. Nós não estamos aqui buscando reescrever, né, a história da engenharia, né, tendo no palco representantes de ambos os lados aqui do setor de asfaltos, e o Fernão do cimento, e eu também do asfalto, né, e a Lidiane do cimento, mas estamos aqui para buscar escrever um novo capítulo na engenharia brasileira, tá? Para buscarmos aqui justamente aumentar isso, que eu acho que é algo bastante latente nosso aqui, com certeza conjugamos disso, e como diretor também da BPV é uma das nossas missões, tá? E, poxa, de toda essa malha pavimentada, que é muito pouco,
mais de 50% dela, né, péssimo, ruim ou regular, que é essa parte toda aqui, ó, 31, 18, 5%. Temos muito o que fazer, muito, precisamos de todos, tá? E aí, enfim, o que a gente faz, Lidiane, para conseguir avançar nesse processo? Como é que a gente alcança como é que a gente constrói esse nosso sonho junto? Então, acho que fundamentalmente exercendo a engenharia. E para exercer engenharia, a gente tem que parar de colocar frases que denigram o que a gente faz. Como, por exemplo, tal pavimento aceita desaforo, tal pavimento não aceita desaforo. A gente tem que deixar muito claro que a engenharia não aceita desaforo, seja qualquer que seja a solução aplicada. E, para isso, nós acreditamos, e eu acredito que esse sentimento é compartilhado por todos, que nós devemos avaliar a performance do pavimento. E, dentro desse contexto, é fundamental que a gente também mude um pouco a nossa forma de avaliar aplicações e soluções. Estudar a engenharia na sua essência é buscar melhores soluções que sejam adequadas àquela conjuntura que esteja sendo aplicada. E, para isso, até anteriormente, e acredito que muitos da nossa geração tenham ouvido falar da análise custo-benefício, e que, no caso do pavimento, da infraestrutura rodoviária, consistiria na avaliação de custo de construção, implantação e custo de manutenção. No entanto, nos últimos anos, e nesse Enacor, a gente observou em várias discussões, eu tive a oportunidade de participar da palestra da Petrobras, da Extratura ontem, sobre a questão, e outras que tiveram, e que eu também não pude ver, mas tenho certeza que abordaram, a questão da sustentabilidade. Então, hoje, é nossa missão, independente da solução de engenharia, a gente avaliar a questão da implantação, manutenção, mas também a sustentabilidade. E sustentabilidade não é uma avaliação pontual de produto, e a gente vai falar sobre isso. Com esses 3 pilares, a gente fala de solução de engenharia. E apenas contextualizando, implantação, custos de construção ou restauração de pavimentos, que é o que a gente está abordando aqui hoje. Manutenção, as ações de conservação ao longo do tempo, da vida útil daquela solução aplicada, considerando o tempo de vida útil de projeto. E a sustentabilidade, uma variável, uma palavra muito bonita, mas com grandes variáveis e que hoje, com uma necessidade real e latente de mensuração. E essa mensuração, juntamente com os pilares anteriores, é o que vai determinar, do ponto de vista de solução de engenharia, como que a gente deveria avançar. Mas, Rafael, está na hora da gente entrar e começar a falar de blacktopping. Vamos começar, vamos ver como é que vai parar essa conversa, né, Lidiane? Vamos começar aqui. O que o pessoal está esperando, né? Esse embate, o que a gente vai falar e tal, criar esse frisson. Bem, conceituando para vocês, né, o que é o blacktop, então vou falar sobre asfaltos modificados, que usualmente é a tecnologia utilizada nesse tipo de aplicação, tá? Pessoal, vou começar aqui falando sobre modificação de asfaltos, tá? Então, usualmente, o setor de asfaltos, a palestra que eu tive a honra de ser secretário da Petrobras, mostrando essa nova fronteira de busca de novos materiais, sustentabilidade, como é que a gente reduz a pegada de carbono. Para você fazer um asfalto modificado, basicamente, você tem o cimento asfáltico, tá? E é agregado, é inserido nesse asfalto o polímero SBS. Então, nós também tem um processo industrial muito importante, que inclusive é regulamentado aqui no Brasil. Enfim, doutor Luiz Henrique faz parte também, aí, já presidiu anteriormente a Comissão de Asfaltos, né? Que é um processo, e ele é um dos que traz de uma maneira muito singela e simples, falando que asfalto, na palestra dele ele falou muito bem, asfalto não é igual, né? Enfim, pode ter a mesma cor ali, mas os asfaltos não são iguais, precisa de um processo
técnico, industrial, de pessoas capacitadas, né, legalmente habilitadas para fazer isso. Eu vou falar para vocês aqui um pouco, deixar um pouco mais lúdico o que é isso. Então, você tem um asfalto, ligante asfáltico, e usualmente você coloca esse polímero em peso para buscar, então, polimerizar essa matriz asfáltica, para você, então, ter esse asfalto modificado. E se olhar depois da microscopia, esse pontinho amarelo aqui, ele é a fase polimerizada, e o ponto mais escuro é a fase não polimerizada. Aqui você tem, usualmente, o polímero SBS, ele tende a inchar, tá? Não vou entrar no detalhe químico do processo, onde você tem uma reação química importante, de reação dos polímeros com a fase maltênica do asfalto, onde aqui você tem cerca de 25% de fase polimerizada e 75% de fase asfáltica. E se você tender a colocar mais polímero nesse asfalto, você vai começar a ter fase mais polimerizada, tá? E o mercado ele tinha anteriormente uma certa dificuldade, já via os benefícios de termos asfaltos modificados, entretanto, a questão dos polímeros, né? Os polímeros SBS também não são todos iguais, tá? Existem polímeros específicos para cada tipo de aplicação. E na Kraton nós desenvolvemos um polímero específico para ser utilizado no que nós, então, na época, chamamos de asfaltos altamente modificados, que é a tecnologia Heimann, tá? Onde se agrega, né, se insere pelo menos 7,5% de polímero em peso, onde vai buscar ter cerca de 75% de fase polimerizada, e olha que interessante o que aconteceu. Aquela parte escura, né, agora é uma bolinha, e a parte polimerizada, ela é maior, né? O que aconteceu aqui, então, foi uma inversão de fase, onde temos aqui uma fase polimerizada contínua, tá? E é isso que a gente vai ter, depois, né, se formos olhar microscopicamente, vai ter o grupo de poliestireno aqui, o grupo de polibutadieno e e aí é isso aqui que vai ter dentro do asfalto, como se fosse uma molinha. Eu vou pegar aqui um material, não sei se vocês já conhecem ou já viram eu com esse material aqui em algum lugar, tá? Isso não é uma barra de luta, tá? Só para deixar claro. Para quem não conhece, eu vou convidar aqui o meu amigo Assis, por favor, Assis, para poder ajudar a ilustrar para vocês o que é um asfalto altamente modificado, tá? Para mim, por favor, doutor Luiz. Estava com medo. Ah, tá certo, tá certo. Então, a ideia de termos... Coloca a música aí, DJ. Aquela música especial. Isso aí. Então, a ideia disso daqui é mostrar para vocês sobre a questão da polimerização, tá? O que é esse material? Se vocês quiserem gravar, pode começar, pega o celular, grava, coloca lá no Instagram. Bora. Ó. Bora. Isso daqui, pessoal, é basicamente só para mostrar para vocês, tá? O que é o papel do poliestireno, do butadieno, do SBS, onde quando você estica isso, tá? Você tem o grupo de butadieno, que é o B do SBS, que é a ductilidade, mas você tem que ter também, é pesado. Mas você tem também, pode soltar. Na hora que você solta, esse material ele tem que voltar, né? Então, para isso que serve o estireno. E por isso que você tem aquele grupo, aquelas bolinhas mais rígidas, com polibutadieno. Então, isso que é o polímero SBS, ele consegue agregar, então, de performance, tá? Isso é um exemplo mais
mais lúdico, por isso que eu falei para vocês que hoje teria aqui uma experiência diferente, uma apresentação técnica, científica com uma pegada diferente. Isso daqui eu uso já tem 8 anos, tá, pessoal? Então, isso aqui vai voltar ao que era antes. Eu vou deixar aqui como uma escala. Obrigado, Assis, pela sua presença. Algo importante para citar, Assis, um grande amigo, a camisa dele também é temática, tá? Ele tá com a camisa aqui. Vem cá, Lidiane, vem cá, por favor. Olha que essa camisa aqui ela é muito interessante e não foi combinado isso, hein? Nós nos encontramos hoje no café e a camisa dele está aqui, ó, Nova Velha História, tá? Estamos aqui construindo um novo capítulo da engenharia rodoviária brasileira. Obrigado, Assis, e ótima camisa, viu? Obrigado. Bem, pessoal, cadê o... Vou fechando aqui. Eu acho que agora todo mundo já sabe, né, o que é um asfalto modificado com polímero. Espero que sim, que tenha ficado claro. E a importância do controle de qualidade, tá? Por isso que vocês têm alguns desses testes aí que vocês fazem, sempre devem fazer. Vamos buscar fazer mais coisas aí, colocando reologia para vocês conseguirem enxergar isso na propriedade do material. Eu vou falar aqui rapidamente do blacktopping. Então, nós temos aqui usos convencionais, tá, do blacktop. Então, um dos usos usuais é poder melhorar a funcionalidade do pavimento, né, por diversas razões. Tá? E tem os usos não óbvios, né, redução de ruído, melhoria de atrito, dirigibilidade. E o bom assim, de ter pessoas de áreas que sejam diferentes um pouco do que a gente faz é o aprendizado. Então, vou falar com vocês sobre o blacktopping sobre o white. O que é isso? Então, você tem um pavimento rígido. E aí, o conceito do blacktop que a gente vai pensar aqui é, basicamente, você colocar um asfalto sobre esse pavimento rígido, né? Lembrando que, no Brasil, quantos por cento, Lidiane, perdão, 2%, né? 2% da malha pavimentada ela é em concreto. Entretanto, pessoal, o uso do blacktopping, vocês podem não acreditar, tá? É o black in black. Então, o que vocês fazem, muitos de nós fazemos, historicamente, há muito tempo, é usualmente já ter um pavimento de asfalto. A gente vai fresar isso, né? Não vou entrar no mérito aqui do material fresado, que é algo também muito importante. E o que você coloca em cima disso? Asfalto. Então, tem essas duas vertentes. O black top, black and white, né? E o black in black. E, usualmente, os usos dessas tecnologias são feitas com asfaltos modificados com polímero e novas visões aí que estamos buscando introduzir cada vez mais aqui na região, tá? É o uso do asfalto altamente modificado, nesses usos especiais principalmente do blacktop sobre o white, para poder retardar eventuais reflexões de trincas, assim como do black in black. Doutora Lidiane. Bem, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o blacktopping, vamos falar um pouquinho de whitetopping. Conceitualmente, todos aqui já devem ter ouvido falar e já conhecem. É simplesmente um pavimento de concreto aplicado sobre um pavimento flexível existente, né? E esse pavimento, ele torna-se as camadas, ele torna-se uma estrutura de pavimento propriamente, utilizando e tendo a função aí de base e subbase. No entanto, antes da gente falar sobre o whitetop em si, o conceito é muito simples e é básico, eu acho que é importante a gente ver como é que ele se comporta em termos de linha do tempo, né? Nós tivemos o primeiro desenvolvimento aí do whitetopping e esses dados, essas datas, elas são convergentes. Se vocês pesquisarem, todas elas convergem para isso. A sua primeira aplicação nos Estados Unidos, em 1918. Ou seja, de novo, não tem nada. Ele começou a ganhar proporção e utilização nos Estados Unidos na metade dos anos 70. Já na Europa, a sua maior adoção começou
em meados dos anos 80. E aí surgiram, o iTopping ele acaba se subdividindo em algumas aplicações específicas. E aí a gente vai entrar no iTopping delgado, no iTopping ultradelgado e no iTopping, que é o objeto aqui da nossa conversa hoje, com fins e aplicações em rodovias, principalmente rodovias com tráfego intenso. A primeira aplicação no Brasil, ela só aconteceu em 1997. E aí a gente vem com dois momentos extremamente importantes, porque, como o Rafael me perguntou, qual o percentual, né, do Brasil que hoje é pavimentado em concreto? Uma malha potencialmente muito grande para aplicações em pavimento em concreto, dado que uma das grandes características é a vantajosidade técnica e econômica, e a gente depois vai falar da questão da sustentabilidade, quando a gente considera todo o ciclo de vida do pavimento, fazendo aquela análise que a gente comentou anteriormente. Custo de implantação, mais custo de manutenção. E por que ela foi tão pouco evoluída ao longo do tempo? Vários fatores, dentre eles uma conjuntura econômica que a gente tem observado em função aí até meados de 2014, a aplicação e a viabilidade econômica dela era bastante deficitária, dado ao preço, principalmente dos principais insumos utilizados aí para a produção, a execução de ambos os pavimentos. E aí a gente está falando do CAP e do cimento. A partir de 2014, a gente começa a ter uma mudança na conjuntura econômica. E em 2016, a gente teve a primeira disrupção, porque aqui a gente começa a falar de engenharia de qualidade, engenharia de valor. Em 2016, começa a retomada de projetos importantes que tinham sido bidados, licitados em pavimento flexível, semirrígido, mas que, quando foram executar, através de análise da vantajosidade técnica e econômica, viraram já para o iTopping. E ali nós tivemos o primeiro, que eu considero um primeiro grande case, porque eu considero engenharia aquela engenharia que efetivamente entrega performance. Uma execução numa rodovia importante, num corredor logístico estratégico de bastante relevância, com um tráfego muito intenso, a gente vai mostrar à frente, e que teve uma performance de pavimento que era a esperada. E nós também vamos mostrar. Mas em 2021, recentemente, aqui mesmo na Enacor, a gente teve a oportunidade de ver um case da casa, né, do DR do Paraná, que para nós é disruptivo, porque ele mostra que a engenharia pode e que a engenharia brasileira permite que a gente consiga executar com bastante qualidade, porque essa é uma variável importante em todo o processo, a utilização do iTopping em pista simples, pela primeira vez no Brasil. E logo na sequência, a gente tem uma outra rodovia que está em execução também dessa mesma forma e que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, rapidamente aqui, comentando, o iTopping, eu acho que o mais importante do ponto de vista geral é ter a segurança de que a aplicação dele se dá em pavimentos com qualquer grau de deterioração. E quanto maior a deterioração desse pavimento, maior a viabilidade técnica e econômica da sua aplicação. Usualmente, eu não vou entrar em detalhes, porque vocês já conhecem, depois, quem quiser, a gente pode conversar, a gente vai estar à disposição. Usualmente, a gente observa algumas vantagens muito latentes. Durabilidade, nós estamos falando de vida útil de projeto, 20 anos. Estabilidade e segurança. Comprovadamente, a superfície em pavimento de concreto, ela tem uma distância de frenagem, necessita de uma distância de frenagem menor do que os pavimentos asfálticos. Consequentemente, isso tem um impacto saudável na segurança do usuário. Maior capacidade reflexiva, uma questão natural para nós engenheiros. O pavimento é mais claro, então ele reflete mais a luz. Consequentemente, você tem aí, principalmente próximo a centros urbanos, uma redução de consumo de energia elétrica. Tudo isso depois a gente vê na questão da sustentabilidade. E conforto e economia para as cidades e seus moradores. Aqui a gente está falando de ilhas de calor. Também, em função da coloração do pavimento, você tem uma menor absorção de calor e, consequentemente, você consegue reduzir essas ilhas de calor. Pontualmente, hoje, a gente está vivendo uma semana em que 9 estados hoje no Brasil estão em alerta máximo em função de uma grande massa de ar quente. Tudo isso reflexo de anos de evolução
do aquecimento global. E aí, o motivo pelo qual eu acredito nesse NACOR, pela primeira vez eu vi em várias temáticas a discussão da sustentabilidade. O que é não óbvio, e a gente vai comentar, mas que é extremamente importante? Maior rigidez na superfície do pavimento, e eu vou comentar mais à frente por que eu estou citando esse ponto. E, principalmente, análise de ciclo de vida. A análise de ciclo de vida não é do berço ao portão. Tem que ser, no mínimo, do berço ao túmulo, ou seja, desde a extração da matéria-prima, a mensuração das emissões de CO2, desde a extração da matéria-prima, passando pelo processo de fabricação do produto, passando pela utilização desse produto na solução de engenharia e indo até a vida útil desse produto, considerando o tempo de vida útil desse projeto. Para tanto, é fundamental que cada elo da cadeia, e nós somos uma indústria que emite CO2, tenhamos que fazer a nossa contribuição. E nós também vamos falar sobre isso. Então, de uma forma rápida, nós temos o pavimento existente. A depender do grau de deterioração desse pavimento, são feitos reparos simples ou reparos superficiais, ou se ele estiver bastante deteriorado, como foi o caso desse estudo que foi feito em 2016, que eu considero como assim, o ponto de inflexão da engenharia de pavimento de concreto no Brasil, o I-topping, se aplica sobre ele uma camada de concreto. A estrutura de pavimento ela é simples. E quando a gente fala sobre o I-topping, aí eu comentei sobre os tipos de espessuras. O I-topping em si, com espessura superior a 20%, nós estamos falando de vias intensas, tráfego pesado. Nós temos o I-topping ultradelgado, que a gente já começa a verificar a aplicação dele nas vias urbanas, quando você tem tráfegos leves. E principalmente aí em centros urbanos propriamente dito. E o I-topping delgado, o intermediário entre eles. E aqui a gente vem num ponto que eu gostaria de convidar vocês para uma reflexão. Eu tive a oportunidade de assistir algumas apresentações, aprendendo aí com o time do asfalto, de modo geral, sobre as ações que estão sendo feitas. Isso é necessário. Não é utopia. A gente está vivenciando isso. E nós devemos isso para gerações futuras. E no cimento não é diferente. A gente tem um compromisso de net zero no concreto até 2050. Um compromisso bastante difícil e arrojado, dado as nossas emissões. E nós temos trabalhado, fundamentalmente, de uma forma intensa, tal como eu vi nas apresentações, do berço ao portão. Fundamentalmente, dentro do processo de produção do cimento, o maior emissor se dá na etapa de produção do clinker, que é a matéria-prima para o cimento. Ali a gente tem uma emissão bastante importante, em função de toda a queima de combustíveis para que a gente possa fazer esse processo de produção acontecer. Mas nós temos que fazer mais, e esse é nosso papel aqui hoje. É a gente avançar também na eficiência em projetos de construção. É aquela questão que a gente comentou, da gente ir além e considerar a solução de engenharia aplicada. Nas produções de clinker, nós temos aí investido esforços junto com o nosso time de P&D, assim como eu vi outras indústrias, Petrobras, fazendo os esforços necessários, porque nós precisamos, cimentos com menores teores de clinker, justamente porque o clinker é o maior emissor. A substituição térmica também, então a gente tem investido bastante na questão de coprocessamento e soluções ambientais. Mas a grande virada de chave, além desse esforço e por isso que a gente está falando aqui da eficiência. E para isso, a gente tem trabalhado amplamente discussões que visam considerar a vida útil da solução de engenharia de toda a vida útil desse projeto. E desenvolvendo também a busca por cimentos, por produtos de baixo carbono que possam apoiar os nossos clientes dentro desse contexto. E nós entendemos que daqui para frente será cada vez mais relevante a questão de sustentabilidade na definição da solução de engenharia, seja blacktopping, seja o I-topping, de modo que a gente consiga, sim, avançar de forma consistente e sustentável e, por que não, segura, deixando um legado aí para as próximas gerações de engenheiros e de pessoas no nosso país. Só para vocês terem uma noção, nós estamos falando... Deixa eu ver se eu consigo agora, Rafael.
Agora eu estou perdendo aqui o... Vem cá, duas vezes. O 564 e o 375. Pelo menos eu estou sabendo que não é só comigo, agora eu fiquei mais satisfeita. Bem, sem perder... Isso é porque testamos 1 hora antes. Nós estamos falando aqui que desde 2014, né, essas aqui são as nossas emissões em quilos de CO2 por tonelada de cimento produzido. Em 2050, nós temos aí o objetivo real de chegarmos a 375 quilos de CO2 por tonelada de cimento. Os principais pilares que a gente trabalha são esses que estão sendo comentados e que eu já citei. Clica mais um, fazendo favor. Aí. Mas o que eu queria trazer aqui? Isso mostra que nós também temos feito um dever de casa e temos trabalhado a questão de termos produtos sustentáveis. Hoje nós temos aí, dentro do negócio Votorantim Cimentos, o negócio Verdera, que é um negócio da Votorantim Cimentos, responsável por ampliar as potencialidades de coprocessamento da nossa indústria, fazendo aí a substituição de combustíveis, a utilização de pozolana artificial, nós fomos precursores da utilização da pozolana artificial, que também ajuda na redução do consumo de clinker e, consequentemente, das emissões de CO2. O Spectra são concretos especiais que a gente desenvolveu, que já são aplicados. Sistema Matrix, muito na área de argamassas. E Viter, que aqui a gente fala de economia circular. É aquele resíduo do processo produtivo do cimento, da sua origem, do filler calcário, que é utilizado hoje como aditivo para as lavouras de plantação, uma vez que tem teores extremamente puros e que contribuem, assim, para esse outro segmento. Entrando nos cases, aí o Rafael vai comentar um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Temos pouco tempo, vamos tentar ser bastante breves aqui, tá? Cadê o pointer? Tá. Cases. Esse é um case recente, foi feito ano passado, no Uruguai, a Ruta 1, onde foi quando a gente fala de engenharia de qualidade, né, engenharia de valor, estamos buscando mudar como é realizado isso também, tá? Então, pensando também como é que você executa isso. O mercado, tanto do asfalto quanto do cimento, tem buscado educar cada vez mais quem faz a execução, né? Assim como controlar os materiais e execução, e também projetar corretamente, enfim, tudo que vai ser necessário para a execução dessa obra, enfim, da rodovia. Nesse caso específico, a Ruta 1 é bastante recente, né? Vocês podem ver que o pavimento é bem novo, isso aqui devia ter cerca de 3, 4 anos, só que o IRI aqui é um negócio que estava elevadíssimo. Eu não tenho os números aqui, o pessoal, os nossos clientes da Bitafal, que participaram de um projeto, e a solução implementada no departamento de transportes aí da Ruta 1 foi exatamente usar asfaltos altamente modificados, uma carpeta, uma espessura, tá? Uma camada de cerca de 2 centímetros de asfalto altamente modificado, como se fosse uma SAMI, com um teor de ligante maior, para poder justamente retardar ou evitar essa eventual reflexão das juntas, tá? E sobre isso, mais 5 centímetros, com asfaltos também modificados, como se fosse um faixa 3. Tá? Esse projeto é um projeto bastante bonito, então, onde o lado descendente já tinha sido feito, aqui foi uma foto bem interessante também, onde se realizou esse tipo de black topping, o clássico que imaginamos, né, o black and white. Com bastante sucesso, tá? As referências também estão aí citadas. Eu vou buscar ser um pouco mais ágil aqui nessa apresentação. E em Nova York também, como solução urbana, né, acredito que devam ter aqui
enfim, órgãos, pessoas responsáveis por municípios. Então, isso daqui não é algo muito exclusivo de lá. Temos bastante isso também aqui no Brasil. E no meio urbano nós temos aí um limitante, né? O meio-fio, você não consegue fazer uma espessura muito grande. E em Nova York, especificamente, eles já sempre faziam esse blacktop, só que sempre tinha que voltar lá a cada 2 anos, 3 anos, para poder fresar, tirar, reperfilar e colocar. E cerca de, enfim, 10 anos atrás, eles usaram o asfalto totalmente modificado, também, obviamente, essas trincas, eles selaram, colocaram materiais asfálticos também, e fizeram esse tipo de intervenção para poder fazer um pavimento que fosse delgado e que tivesse alta performance, né? Aqui ele tem um trabalho bem bacana citando como é que foi essa evolução e como que o uso do Heimann, do asfalto altamente modificado, mudou a realidade da Prefeitura de Nova York para fazer reabilitação de pavimentos rígidos do município. 10 anos depois, e eles nunca mais voltaram nos mesmos blocos para poder fresar e recapar. Tá? Então, isso é um exemplo real de um caso que, eventualmente, se vocês forem dar um passeio por lá, procurem o local, porque tá bem bonito. E no DR, ali, o DOT da Flórida, mostrando aqui, basicamente, lado a lado, né, o porquê do uso de asfaltos altamente modificados. Então, só o asfalto modificado em si, por ele não ter aquela matriz polimerizada contínua, tá, ele pode ainda ter essa questão dessa reflexão de trinca de maneira precoce e ser realmente uma trinca. Aqui, no caso, eles fizeram só uma camada, poderia ter feito um SAMI e depois uma carpeta, gente, desculpa, uma espessura, tá? Uma camada densa. Só que eles fizeram lado a lado, então fizeram aqui um asfalto modificado usual e aqui colocaram um Heimann. Então dá para ver a diferença realmente bem brutal, né? Do que a diferença talvez do que seja uma trinca e uma fissura, tá? E é bem claro assim. Aqui embaixo tem o caso do DOT da Flórida. Aqui é um outro exemplo também bem brutal, assim, muito interessante fazer lado a lado. Então quem for fazer, eu sugiro até fazer isso conjugado para vocês avaliarem a solução. E vou falar do estado vizinho, Santa Catarina, Painel São Joaquim. Então, agora a gente está na onda de calor, né? Mas vocês aí, quando veem o Bom Dia Brasil, né? Está nevando aqui em São Joaquim e tal. Então, lá é um dos, acho que o único trecho no Brasil que tem escrito, né, cuidado com gelo na pista. Então, tinha um problema grave lá de trinca térmica. E esse projeto foi um projeto muito bonito e inovador, onde, inclusive, a solução de reciclagem profunda foi substituída pela construtora, enfim, sugerido essa reavaliação do projeto, onde eles fizeram, basicamente, um recap, tá? A fresagem, onde tinha que fazer ali a deflexão um pouco mais alta, fizeram remendos profundos e utilizaram Heimann, tá? 2 centímetros de um asfalto altamente modificado para poder evitar ou retardar ou evitar reflexão de trinca do pavimento do substrato e em cima também uma camada de Heimann para poder, inclusive, suportar os esforços de oscilação térmica. E depois de 8 anos, está excepcional. Convido vocês, inclusive, a conhecerem lá quando forem, enfim, tem bons vinhos lá também, os amigos do Rio Grande do Sul que me perdoem, mas lá também é uma alternativa, tá? Vamos falar aqui da 323, Maringá e Porã, onde, nesse caso especificamente, eu sugestivamente fiz aqui uma transição, tá? Onde já está concluído aqui o projeto, implantação de terceiras faixas, restauração dos segmentos, mas aqui é onde a Kraton, os asfaltos modificados e a indústria de cimento começam aí a coexistir como solução de engenharia, tá? Onde foi feita a reciclagem in situ com adição de cimento. Bacana, né?
Então, isso é um exemplo, tá, de como as soluções de engenharia devem ser feitas, devemos fazer solução de engenharia, devemos estudar, fazer projetos, conhecer novos materiais, como eles se comportam, tá? Nessa busca, inclusive, de redução de carbono, como é que a gente consegue fazer isso para ter pavimentos mais duradouros. E algo importante, tem vários profissionais aqui da área pública, tá? Federal, municipal, estadual, de agência de regulamentação. A tecnologia de asfaltos altamente modificados já é algo fomentado pela Agência Federal de Transportes dos Estados Unidos, tá? Isso porque consegue-se comprovadamente, tecnicamente, ter pavimentos mais duradouros, tá? Aumentar a vida útil do pavimento é uma das melhores maneiras de você utilizar, inclusive, o recurso dos pagadores de impostos, tá? Então, é o que a gente está buscando fazer aqui, tá? Vocês vão olhar para o seu lado direito ou esquerdo, vocês vão ver aí amigos de décadas ou anos. Então, a gente quer que os pavimentos durem tanto quanto durem as nossas amizades, tá? Então, que eles sejam duradouros. Isso é um exemplo, tá, para vocês de como se pode conseguir, eventualmente, também tendo um custo um pouco mais elevado, aumentar a vida útil dos pavimentos. E, inclusive, fazer essa conta que a Lidiane sugeriu, né, de uma maneira brilhante, quando você trata aí, traz o aspecto de unidade funcional do pavimento, né? Quantas toneladas, não, a leitura correta seria, né, a história do pavimento não para no dia zero. A gente vai estar com ele até o final da vida útil dele. Então, não é a tonelada de CO2 equivalente por quilômetro. Então, a gente tem que dividir isso pela durabilidade. Então, é CO2 equivalente por quilômetro por ano. Tá? Então, mesmo que, eventualmente, os pavimentos com asfaltos modificados, altamente modificados, possam emitir um pouco mais, mas como eles vão durar muito mais, essa emissão vai ser consideravelmente menor. E existe tecnologia, foi apresentado aqui pelo Dr. Luiz Nascimento, né, o CAP-AP, por exemplo, que já é uma tecnologia desenhada para fazer com asfaltos modificados com polímero. E, bem, vou fechar por aqui, passar para os cases agora de white topping, Lidiane. Rafael, eu não tenho dúvida de que nós temos soluções que coexistam. A única coisa que eu vou discordar de você, se você me permitir, é que aquela sua primeira foto lá, da utilização do blacktopping sobre um pavimento com 4 anos de vida, esse a gente não quer. Esse é o mercado que a gente realmente precisa inibir. Porque isso não seria engenharia. Todas as outras aplicações extremamente saudáveis, extremamente necessárias. Essa primeira, ela mostra uma falta de competência técnica executiva. E eu brinco na Votorantim, e isso é sério, nas nossas reuniões com o nosso CEO e com o CEO de outras empresas, a gente fala, nós estamos aqui, nós desenvolvemos modelos de negócios para atuação direta, então quem tiver interesse, a gente estuda soluções de engenharia, e o nosso objetivo e o nosso compromisso é com a performance do pavimento. E a gente fala, se for para fazer, que seja bem feito. Exatamente. Se não for para ser bem feito, faça com asfalto. Mas se ainda quiser fazer com cimento, que não faça com o nosso. Então, eu estou trazendo aqui, para a gente poder fechar, 3 cases que são extremamente, na minha opinião, importantes. E eu gostaria, de, antes de mais nada, cumprimentar as empresas executoras desses 3 cases. Aqui nós temos o Eugênio, da Sans Tripolone, que foi justamente a obra que eu comentei, que começou a disrupção sobre a utilização do pavimento de concreto, tanto na duplicação quanto na restauração, no maior corredor logístico de tráfego e carga mais intenso do país, que foi a BR-163. Se a gente puder dar uma salva de palmas para a Sanches, porque eu acho que é literalmente a inflexão na curva da utilização de engenharia de qualidade. É isso que nós queremos, é toda a cadeia em prol de resultados, de performance, e a gente vai ver aqui. O segundo caso é a disrupção. É a gente falar o seguinte, nós sabemos fazer, nós temos engenharia para executar, nós temos competência técnica e análise adequada da vantajosidade técnica e econômica da solução de engenharia, e conseguimos fazê-la, inclusive, em pista simples.
com performance. E aqui eu cumprimento o DR do Paraná, que foi exatamente o precursor nesse processo e que, de uma forma bastante genuína, conseguiram colocar para frente um projeto totalmente inovador. E quem teve a oportunidade de assistir a apresentação do Furiati na quarta-feira, eu, particularmente, enquanto engenheira, me emociono. Me emociono em ver um caminhoneiro, em ver um profissional que atua ao longo da rodovia, que não entende de engenharia, mas que fala que a vida dele melhorou, que a qualidade de vida dele melhorou. É aí que a gente sente o orgulho de sermos engenheiros propriamente. Porque a gente brinca, médico salva vidas. Engenheiros têm as suas responsabilidades. Uma delas é proporcionar, da forma correta, a aplicação da solução de engenharia, mas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de todos que estão ali ao redor. E aquele vídeo, quando o Furiati se emocionou, eu confesso que eu também me emocionei, porque não tem jeito de não tocar. E essa obra foi justamente a disrupção. E aí, em andamento, uma obra da BR-163 Santa Catarina, que tem trechos já liberados, mas que continua em execução, caso vocês... Se bem que quem não é do Paraná, tem Santa Catarina, e eu acredito que em breve teremos em outras regiões também. Mas aqui no Paraná tem outro trecho que vai continuar, que é a continuação da BR-280, também em pista simples. Tudo isso buscando manter ou entregar a performance requerida. Esse aqui é um vídeo, a gente brinca que uma imagem vale mais que 1000 palavras, que mostra essas 3 obras. Tem um pequeno som aí, se você puder aumentar, por favor. Esses são exemplos dessas 3 obras executadas. Aqui a gente tem desenvolvimento de projeto, a gente tem análise de vantajosidade técnica e econômica, a gente tem planejamento e preparação de obra, a gente tem equipamentos de qualidade, a gente tem profissionais competentes que foram qualificados e que conseguiram e conseguem, ao longo desse tempo, performar com mais qualidade. E, dentro desse contexto, entregar resultado e performance. E, no caso da infraestrutura rodoviária, eu sintetizo em 3. IRI, ICP e trazendo para a discussão também a questão do ruído. Essas são obras que aplicam, no meu entendimento, a engenharia como ela deve ser. Certamente não começou assim, mas há de se ter persistência e, principalmente, não podemos aceitar, enquanto brasileiros, que só se faz engenharia de primeiro mundo em país de primeiro mundo. Se faz engenharia de primeiro mundo aqui no nosso país. E aqui é o resultado que a gente quer mostrar para vocês. Todos esses cases são cases de obras no nosso país, obras recentes, obras em execução. Então, o meu cumprimento a todos que estiveram diretamente envolvidos. Em particular, nessa obra aqui no Paraná, ela foi atendida, quando a gente fala de sustentabilidade, a Votorantim Cimentos ela é precursora e ela é detentora de um único estudo dessa natureza. Essa obra foi atendida pela nossa unidade de Rio Branco do Sul, a maior fábrica de cimento da América Latina. A primeira do país a coprocessar resíduos sólidos urbanos. E dentro desse contexto, nós fizemos aquilo que eu comentei. Nós medimos as emissões de CO2 desde a extração da matéria-prima do nosso insumo, lá na jazida, no filho calcário, e fizemos a avaliação, considerando o ciclo de vida, produção do cimento, a aplicação do cimento e a emissão de CO2 ao longo da vida útil do projeto. Então, reconhecendo aqui o trabalho das executoras que a gente mostrou aqui, e vale comentar que nós temos trabalhado, tem outros projetos também acontecendo. Nosso objetivo é a gente ter uma cadeia forte e robusta, porque a infraestrutura, eu fui apresentada aqui, eu trabalho com o meu objetivo é desenvolver negócios em consonância com a nossa indústria, nos diversos segmentos de infraestrutura, e aqui no segmento de infraestrutura rodoviária. No entanto, eu olho a infraestrutura como um todo, e a gente tem tido várias discussões em que a infraestrutura está voltando de fato. Tem muitos investimentos acontecendo, tanto do âmbito de vista privado quanto público.
E será necessário nós termos cada vez mais a nossa cadeia fortalecida e a nossa cadeia atuante, porque nós teremos, sim, muitos projetos a avançar. E aí, eu comentei rapidamente, no caso da BR-163, que é esse trecho que a gente comentou, nós fizemos questão de medir, porque nos interessa a performance do pavimento. Então, nós contratamos uma empresa e fizemos a apuração de todo esse trecho e medimos aí o índice de regularidade do pavimento ao longo desse trecho. Fizemos aí uma leitura. Essa é uma rodovia que ela era concessionada, porém a responsabilidade executiva era do DENIT. Pedimos autorização para a superintendência do DENIT no Mato Grosso e fizemos também a mensuração do ICP. Esses são os resultados que a gente tem. E fomos além. Nós também acreditamos na evolução do nível de responsabilidade nossa com relação ao ruído. Uma exigência já para quem é responsável pelas obras aí no estado de São Paulo, as obras privadas, e nós fizemos questão de medir ruído. E dentro desse contexto, para quem não sabe, a gente está falando que nós temos... É aceitável ruídos de até 77 decibéis. Acima disso não é aceitável. E esse é um desafio para todos nós que trabalhamos, independente da solução de engenharia. E nós fizemos questão de medir também o ruído. Ou seja, nós voltamos aqui... Aí, Rafael, eu queria que você estivesse aqui comigo, porque nós voltamos aqui com o nosso objetivo maior. A discussão de soluções e aplicações, e sabendo que tem um mercado muito importante, que a gente acredita muito, e que é chegado o momento da gente partir para uma nova história. Exatamente. Bem, já estamos encaminhando aqui para o final, onde o que estamos fazendo aqui é justamente fazendo a construção do futuro. Tá? Vou ecoar aqui, lembrar que o DR do Paraná, há cerca de mais de 10 anos, salvo engano, foi o primeiro DR a utilizar um Raima, tá? Asfalto totalmente modificado, na PR-092. Então, é um dos exemplos, né? Tá aqui na casa de um do departamento que inova muito, que lidera essas inovações tanto em pavimentos com asfalto, quanto com cimento, né? Pavimentos concreto, pavimentos rígidos. E tem que ser feita, né, Lidiane, essa questão de implantação, manutenção, sustentabilidade, como que a gente consegue juntar isso tudo, né, para fazer uma solução de engenharia, né? E é bonito ver, para quem está aqui, olha, está bonito de ver aqui o mar de gente, tá vendo que tem interesse, né, Lidiane, de podermos escrever juntos, tá, e podemos contar com vocês no uso dessas tecnologias, que são inovadoras, são disruptivas. Inovar dói, né? Sair da zona de conforto ali é algo que incomoda, mas a gente só consegue fazer o crescimento, usualmente, ele passa por um processo, né, de dor, né, mas é um processo construtivo e que justamente vai fazer com que possamos buscar ter pavimentos mais duradouros, né, Lidiane? É isso aí, mais ecoeficientes. E dentro desse contexto, é a evolução de materiais, e aí a indústria é importante nesse processo, mas ela sozinha não muda o ponteiro. Uma avaliação pontual de redução de emissão de CO2 no material pode, inclusive, incorrer numa tomada de decisão equivocada. Porque, a princípio, como você mesmo comentou, às vezes, um asfalto modificado com polímero pode ter uma emissão um pouco maior, mas a durabilidade dele é maior. A solução, em concreto, idem. Então, a avaliação correta é a avaliação do ciclo de vida. Positivo. E dentro desse contexto, só para a gente poder fechar, nós estamos exatamente com 1 hora, tá? A gente está de parabéns aqui, todos vocês. Nós temos algo inovador que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente fala de rodovias, ela sempre foi o patinho feio nas emissões de CO2. Quando a gente fala de finanças verdes ou de análise de sustentabilidade, e agora vários projetos requerem essa questão da redução ou da mitigação das emissões, sempre rodovias ficou atrás. E não tinha nenhuma referência que pudesse
avaliar o comportamento dela. Eu sempre comento que o nosso país, a infraestrutura rodoviária sempre foi pujante, sempre foi determinante. Nos últimos tempos, quem acompanha o PNL verificou um avanço das matrizes dos modais de transporte ferroviários, dos modais aeroviários, dos portos. E aí a gente verifica o seguinte: é fato que esses modais vão se desenvolver, e é necessário que seja a intermodalidade e a inteligência de transporte. E nós temos um país continental. No entanto, nós sabemos que as rodovias emitem CO2, nós sabemos que os principais insumos para a execução emitem CO2. A questão é o que fazer para minimizar essas emissões. E aí é o que toda a indústria, seja ela do cimento, seja ela do asfalto, tem feito. Mas mais do que isso precisava ser, de alguma forma, tangenciado. E a gente tem trabalhado nisso. Eu tenho muito orgulho de dizer que, através do IPC, Investidores pelo Clima, foi feito um trabalho muito, muito intenso. E hoje nós estamos com uma primeira taxonomia de transição para rodovias em consulta pública. Se vocês quiserem, depois, essa apresentação vai ser dada para vocês, mas, assim, quiserem também comentar a respeito, porque aqui a gente começa a mostrar que rodovias foram, são e continuarão sendo importantes. No entanto, nós todos estamos comprometidos em reduzir essas emissões. E isso vai ser muito importante para o financiamento, seja ele público ou privado, de projetos de infraestrutura rodoviárias no futuro. Então, participem, pessoal, participem, não pode perder essa oportunidade. Opinem, né? contribuam, porque, afinal colaborem, porque, na realidade, se tivesse algo pronto, sempre é mais fácil, mas tinha que se partir de algum momento. Então, esse é um trabalho, desde 2018, que agora, feito por um instituto altamente credenciado, que buscou referências de todas as soluções. Nós não estamos falando aqui só do concreto, nós estamos falando de rodovias. Rodovias. Então, essa era a mensagem final. Eu gostaria de, novamente, agradecer a você, Rafael. Obrigado, Lidiane, por ter aceito o Está sendo convite. muito bacana aprender mais com vocês. Eu acho que a gente precisa disso. Passa a sua mensagem aqui com relação ao disclaimer. Então, pessoal, só finalizando, tá? Quem quiser ter acesso à apresentação, podem acessar aí, tem ali um material para só colocar e-mail para a gente poder realmente enviar esse material para vocês. Você quebrou o protocolo, eu posso quebrar também? Vai, manda Está tão bala. bacana ter essa sala reunida desse jeito. Se for possível, a gente queria tirar uma foto com vocês aqui atrás, Aí, ó. porque nós vamos mandar Pode juntos acender aí, essa produção? foto. Se vocês permitirem, a gente acende a luz aqui. Pode ser? A gente gosta de fazer tudo pela primeira vez, a gente gosta de quebrar protocolo. A gente faz aqui, junto aqui, ó. Vem cá, Vamos lá. junta aí. Mas a gente tem que deixar eles aparecerem. Vamos lá. Fernão, vem cá. Acho que eu vou usar o seu braço. O Fernão é o grande. Ó, A gente abaixa aqui, eu quero que eles apareçam aqui para a gente poder... ó. Tira mais uma, Fernando. Economizar não. Legal. Opa! Mas Vamos a baixar gente quer que eles apareçam. A gente abaixa um pouquinho aqui, ó. Vamos abaixar mais aqui? Ó, aí. Pessoal, levanta o bracinho para todo mundo. Opa! Gente, Ó, pessoal, muito obrigada. obrigado, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rafael. Muito obrigado, Obrigada. pessoal. Desculpa por ter passado um pouquinho do tempo. E como falamos anteriormente, vamos buscar fazer pavimentos que durem tanto quanto as nossas amizades no rodoviarismo. Tá, pessoal? Um abraço e qualquer coisa estamos aqui à disposição. Até mais. Pessoal, muito obrigado pela presença. Perguntas?